E aí? Hoje, a nossa análise de liderança vai por um caminho um tanto diferente. A gente vai mergulhar no universo dos animes e usar um dos personagens mais complexos que existem para decifrar uma estratégia de comando que é, no mínimo, genial. Então, bora lá, vamos entender isso a fundo. Pra gente começar, fica aqui uma pergunta. Pensa aí, em qualquer grupo, pode ser uma empresa, um time, até um exército em plena revolução. Qual que é aquele perigo que age nas sombras, o mais sutil, mas que tem o poder de destruir tudo por dentro? Olha, a resposta talvez não seja tão óbvia assim. Pois é, essa resposta leva a gente direto para uma coisa que dá para chamar de o paradoxo do líder. A verdade é que toda liderança, sem exceção, vive numa corda bamba. É uma tensão constante, sabe? Um equilíbrio super delicado entre duas forças que se opõem, mas que são absolutamente essenciais. Imagina só, de um lado, a gente tem a autoridade central. É ela que dá a direção, o norte, que toma as decisões de forma rápida e eficiente. Do outro lado, a gente tem a autonomia de cada um, que é de onde vêm as ideias novas, a criatividade e o mais importante de tudo, o engajamento. E aí vem um desafio gigantesco. Como é que se alinha essas duas coisas sem destruir uma delas no processo? Como ter um objetivo único sem calar a voz de quem está junto na jornada? É exatamente nesse ponto que aparece o verdadeiro vilão da nossa história. Um fenômeno psicológico capaz de implodir qualquer equipe. O nome dele? Groupthink. Em bom português, o pensamento de grupo. Basicamente, o pensamento de grupo rola quando a vontade de todo mundo se dar bem, de manter o clima bom, fica maior do que a necessidade de pensar criticamente. Sabe como é? O grupo começa a tomar umas decisões bem impulsivas, sem enxergar o óbvio. Muitas vezes, são decisões que vão levar ao fracasso total. E por quê? Simplesmente porque ninguém quer ser o chato, a pessoa que vai contra a maré. E os sinais disso são bem claros, viu? A pressão para todo mundo concordar vira uma coisa gigante. Dá um medo real de discordar, de levantar a mão e falar, peraí, não é bem assim. O pensamento crítico de cada um some, e no lugar entra uma crença perigosíssima de que o grupo sempre sabe o que faz. No fim, a estratégia morre e a conformidade toma conta. E aí, para lutar contra esse inimigo invisível que entra em cena a estratégia de comando e controle. E olha, não existe ninguém que personifique isso melhor do que Lelouch v. Britannia, lá de Code Geass. A solução que ele apresenta para esse dilema é simplesmente fascinante. A grande sacada aqui é a seguinte: a ideia não é acabar com a energia do grupo, muito pelo contrário. É usar essa energia, mas de um jeito controlado. É criar uma estrutura de comando que consegue pegar todo esse poder coletivo e, ao mesmo tempo, blindar as decisões importantes daquela irracionalidade toda que o pensamento de grupo traz. Tá, mas como é que o Lelouch faz isso na prática? A resposta tá na criação mais genial dele. A persona do seu alter ego, o Zero. Aquele líder de máscara que se torna, literalmente, a peça-chave de toda a estratégia. E o mais incrível é que o Zero não é só um disfarce, não é só show. É uma ferramenta de liderança, pensada nos mínimos detalhes. Exatamente como diz aqui, um artifício teatral, com certeza, mas um que é profundamente funcional. Tem um propósito estratégico muito claro por trás daquela máscara. Vamos entender esse método passo a passo. Primeiro, criar um símbolo. O Zero vira essa figura de autoridade que ninguém questiona. Segundo, isso levanta uma barreira. As emoções, as dúvidas do Lelouch como pessoa ficam de um lado, e as decisões firmes do líder Zero ficam do outro. Terceiro, ele usa essa figura para canalizar a energia de todo mundo, dando um propósito claro para geral. E por último, e talvez o mais importante, ele impõe a racionalidade. Como? Mantendo o controle final das decisões mais críticas só para ele. E é aqui que está a genialidade, a sutileza da coisa toda. O Lelouch faz com que os seguidores dele, os Cavaleiros Negros, se sintam parte fundamental do plano. Ele manipula a percepção de que eles estão decidindo junto. Mas, na real, na hora do vamos ver, é ele quem assume sozinho o peso daquelas decisões difíceis, que talvez ninguém goste, mas que são as mais racionais. Ele protege o grupo da própria indecisão. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro contra quem o Lelouch realmente estava lutando. Não era só contra o Império de Britânia, não. Tinha um inimigo muito mais próximo e talvez até mais perigoso. E essa é a lição central de tudo isso. A genialidade do Lelouch foi perceber que a maior ameaça para a rebelião dele não era o exército inimigo lá fora. Era o caos que podia nascer lá dentro por causa do pensamento de grupo. O verdadeiro inimigo era a tendência que todo grupo tem de jogar a lógica pela janela só para todo mundo concordar. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para pensar.
Não dá para negar que a estratégia de comando e controle funciona, é eficaz. Mas ela anda numa linha muito, muito tênue. Quando um líder centraliza tanto poder, mesmo que seja para garantir decisões racionais, onde é que termina a liderança estratégica e onde começa a tirania? Essa é a pergunta que fica, resumindo toda a complexidade e o dilema moral por trás do método de Lelouch.